Os 4 anos de mandato de Donald Trump nos ensinaram muitas coisas. Talvez a principal delas é que a lógica não se aplica a Donald Trump. Por mais que ele esteja respondendo a crimes civis e federais, até em questões de espionagem, segurança nacional, que para o povo americano é algo muito caro, a intenção de voto de escolhê-lo como candidato republicano ainda é muito grande. Vamos aos números. De acordo com uma última pesquisa, que é então da intenção dos republicanos em escolher o candidato para disputar com Joe Biden a próxima eleição em 2024, o Donald Trump aparece com mais de 50%. E não é que ele tem mais da metade. O segundo colocado, Ron DeSantis, o atual governador da Flórida, está com um pouco mais de 20%. Só que agora, desde os últimos 15 dias, tem um elemento novo, que é o Mike Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, quem esteve na presidência junto com o Trump. E aí, mais uma vez, o ineditismo, pela primeira vez na história, estou falando aí quase 2 séculos e meio, a gente vê um ex-presidente competindo com um ex-vice-presidente para uma tentativa de reeleição. O Mike Pence é uma figura muito chave para uma investigação que ainda está em curso sobre a invasão do Capitólio que aconteceu no comecinho de 2021. Ele bem provavelmente vai depor contra Donald Trump nos tribunais e nas entrevistas coletivas e nos debates que os republicanos vão fazer. Isso aqui vai virar praticamente um caso de família. Para a gente tentar entender essa confusão toda, fazer uma conexão com as Minas Gerais, falar com um dos internacionalistas e um dos americanistas que eu mais respeito, que é o Pedro Costa Júnior, meu amigo de longa data. Pedro, dá para desatar esse nó aí, a gente conseguir entender o que vai ser essa campanha republicana? Trump de um lado, Mike Pence do outro, no meio muitas acusações contra Donald Trump. E o que explica essa enorme popularidade dele, mesmo ele estando na mídia americana quase que diariamente, com adjetivos mais contra ele do que a favor? Marcelo, boa tarde. Parabéns pelo excelente trabalho, como lhe é de hábito, né? A questão do Trump é o seguinte, né? O Trump, ele fica mais popular enquanto mais ele é jogado em evidência. Quanto mais o acusam, quanto mais o acuam, mais ele cresce. Então, no final da sua presidência, já na metade para frente, né, os democratas, que é digamos, o outro lado, né, hoje é a situação, mas naquele momento a oposição, fizeram um pedido de impeachment ao Trump, que foi votado no Congresso. Aquele pedido de impeachment, Marcelo, do ponto de vista político, do cálculo racional político, digamos, puramente maquiavélico, frio, ele foi um tiro que saiu pela culatra. Por quê? O Trump escapa daquele pedido de impeachment e sai ainda mais fortalecido e mais em evidência e saiu, portanto, mais competitivo para as eleições. Tá? Então, agora, né, se a questão do Trump é a questão do tempo. Se o Trump não for impedido de concorrer a essa eleição, ele certamente será o candidato republicano, porque, embora todos esses escândalos, ele é, como você mostrou muito bem no quadro aí, ele é mais popular que o seu principal rival, o governador da Flórida, o Ron DeSantis, e, inclusive, ele é principal candidato com relação ao chamado establishment do Partido Republicano, ou os antigos falcões republicanos, que são representados na figura do seu ex-vice-presidente, Mike Pence. Isso mostra a divisão no Partido Republicano, mostra como o Trump ele rompe com o eixo tradicional do Partido Republicano e se torna essa figura extremamente popular. Agora, a situação dele não é fácil, né? Ele está cada vez mais complicado. Então, você tem parte do próprio Partido Republicano e todo o poderio democrata que vai fechando o cerco contra ele. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pelos teus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Falando de política americana, que aparece sempre na nossa pauta, o Pedro vai ser um habitué aqui do nosso programa. Tchau, Pedro. Boa noite.